Olá pessoal, de volta aqui, canal Regressão EQM, mais um bate-papo aqui sobre regressão, né? Eu estou contando aqui nessa série de vídeos uma série de regressões aqui hoje mais uma vez. Lembrando, amanhã às 8 da noite a gente vai ter uma live. Então você que quer concorrer ao sorteio de livro As 8 Vidas de Ana Carolina, você pode deixar aqui no comentário que você quer o livro, certo? E nós vamos sortear amanhã. Então, assistindo a live, vocês vão saber quem foi o sorteado. Depois a gente deixa o e-mail, o contato para vocês encaminharem o endereço de vocês, do sorteado, para que a gente possa encaminhar. Certo? Então, é isso. Pegar o livro aqui, As 8 Vidas de Ana Carolina. Eu expliquei no vídeo anterior que nós temos uma certa quantidade de livros que foram prova para o livro definitivo. O conteúdo é o mesmo, o livro só é mais fino, mas está lá, o livro está lá. E é isso. Então amanhã, 8 da noite, a gente encontra vocês aqui. Vamos conversar sobre sonambulismo, mediunidade, falar sobre regressões, hipnose. Quando eu falo de sonambulismo, não estou falando do sonâmbulo, aquele que perambula dormindo à noite, não, tá? E sonambulismo é uma expressão, os espíritas, por exemplo, que estudam o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, sempre tem contato com essa expressão. E tem muitos que acham que o sonambulismo referido lá no livro é esse, de perambular, enfim, dormindo. Mas não é o caso não, tá? Nós vamos descobrir isso amanhã. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é o sonambulismo, certo? Continuando aqui falando das regressões, são todas verdadeiras, tá? Conta a história aqui do William, né? O William estava com o rosto tenso quando se ajeitou na poltrona diante do terapeuta, que é o Roger Wooger. Depois eu vou contar uma regressão de um paciente meu. Qual que era o problema do William? 50 quilos acima do peso. Ele tinha 1,65 m e pesava 120 quilos. Apesar do excesso de peso, era um homem atraente, aproximadamente 30 anos de idade. Foi um bebê com peso acima do normal. E foi assim até os 10 anos de idade, quando na pré-adolescência começou a crescer, aí o peso diminuiu proporcional à altura e quando entrou na faculdade pesava 100 quilos. Essa era a sua principal, não era a única, mas a principal reclamação para o terapeuta. Bem, o problema dele é que, como tantos outros que lutam com a balança, de ceder às tentações de comer, né? É doce, massa, e esse também era o problema do William. Além da obesidade, o William também se queixava de uma alergia e de asma. Tinha alergia apenas de aves, pelo de gato, de animais domésticos, mas curiosamente não tinha alergia de animais silvestres. Bom, foram várias sessões. Na segunda sessão, sendo que na primeira, né? Eu falei aqui, né? Roger Wooger, estou tão acostumado com o Roger Wooger, ele foi paciente da doutora Edith Fiore, tá? E na primeira sessão, a doutora Edith Fiore, desculpem aí, Roger Wooger, né? Edith Fiore entregou uma gravação para que ele ouvisse, era uma meditação. Muito bem. Na segunda sessão é que ele foi para a regressão e ela disse para ele ir até o momento em que poderia ser a causa dos seus problemas. Primeiro, a doutora Edith levou ele até o nascimento, né? Muitos dos traumas estão lá no nascimento. Se bem que eles repetem traumas de vidas passadas também. O nascimento foi traumático, ele dizia assim, na regressão, minha cabeça está doendo, estou sendo espremido. A doutora Edith, então, procurou explorar esse momento do nascimento e fez de forma aí que ele pudesse entender a situação
e compreender que ele não tinha culpa daquela dor, daquela situação, né? Na terceira consulta, que seria a segunda regressão, que ocorreu uma semana depois dessa aí que ele se transportou até o momento do nascimento, o William regrediu a um momento bem particular numa vida passada em que ele estava num navio e ele começou dizendo assim: tem estado muito calmo aqui no navio, não há vento e não há comida suficiente para todos, há muitos doentes também. Estou com muita fome, disse ele, estou muito magro e acho que vou ficar doente também. A doutora Edith pergunta qual é o nome desse navio. E ele fala Sallie Mae, o nome do navio. Ele diz que eles estão em alto mar, é o Atlântico, saíram da América, da Nova Inglaterra, um local chamado Bedford, no estado de Massachusetts. Ela pergunta o nome dele, ele fala, me chamo Tom Jones, tenho 20 e poucos anos, sou casado com a Jean e estamos no ano de 1781. O que está acontecendo agora, num determinado momento da regressão? Ela pergunta a ele. Porque ele se mostrava um tanto nervoso, ele disse que ele havia roubado uma galinha, um frango, alguma coisa assim, matou e preparou para si mesmo numa lamparina lá do navio. Esse frango, essa galinha, era do estoque destinado aos oficiais do navio, mas ele foi pego, foi punido com 30 chibatadas. Nesse momento, a doutora Edith, então, o retira da experiência, né? O William descreve, então, depois de desperto, que ele tinha mesmo e tem um grande fascínio por navios, né? Muito interessante. Na semana seguinte, ele vai para 3 outras vidas como marujo. Nessa, como Tom, ele vive a maior parte aí da sua vida no mar até a velhice, tá? Na sessão seguinte, o William conta à doutora Edith Fiore o quanto o chocolate era irresistível para ele, era uma complicação para ele evitar o chocolate. Muito bem. E a doutora Edith acaba descobrindo por quê. Ele diz assim, tá tudo escuro numa regressão, tá? Eu estou encolhido, tá muito frio, tá nevando, eu estava caçando, mas me perdi porque veio uma nevasca, ele se escondeu numa gruta, agora já é noite, né? Ele está no estado de Idaho, nos Estados Unidos, caçando veados. Está a umas 20 milhas, que dá 36 quilômetros mais ou menos de casa, se chama Fred e tem cerca de 30 anos. Ele está caçando com uma arma, que ele diz uma espingarda chamada Stevens. Ele vive sozinho e ele fica com medo que ninguém vai dar conta da sua ausência, que ele não voltou para casa. Nesse momento, a doutora Edith faz com que ele avance um pouco no tempo lá na regressão, é uma coisa que se faz mesmo em regressão, até algum momento importante da existência dele. Ela queria saber se ele tinha falecido, morrido ali. E ele diz que não, tem alguém chegando a cavalo e já é o dia seguinte. Passou muito frio, mas ele tentou dormir numa gruta, né? Não conseguiu. Era um homem que chegava e que o levou até a cidade. Levou até a cidade, deixou na cabana, ele não tinha muito o que comer ali, ele acabou, tinha farinha, um pouco de feijão, não tinha carne, ele acabou saindo para conseguir alguma coisa, foi até um bar ou alguma coisa assim, onde ofereceram um chocolate quente que ele tomou chocolate lá na região, era muito difícil de conseguir, deram de graça para ele, e ele sentiu um sabor, uma energia, um calor, porque é chocolate quente, porque está muito frio, né? E daí por que ele acha chocolate irresistível até hoje? Foi a salvação dele naquele momento de muito frio, depois de ter passado muito frio. Depois na regressão ele conta que ele voltou a caçar e viveu até bem mais velhos. Pessoal, histórias como essa surgem assim frequentemente nas regressões, né? Eu mesmo já tive diversas regressões
de homens vivendo em cabanas, florestas, cidade pequena, cidade grande, Nova York, caçadores de pele, mulheres moradoras de vilas, não apenas de lugares frios, mas também de regiões de clima quente. Vidas, em geral, muito simples, choupanas, casebres mesmos, tá? Algumas vezes são crianças em meio à guerra, crianças em épocas difíceis, como na Europa, na Inglaterra, as crianças eram encarregadas de tirar a fuligem do carvão das chaminés, do aquecimento das casas, e até vidas de milênios atrás, indígenas, né, os povos naturais primários, já apareceram na regressão também. E marujos, marujas, cozinheiros, curandeiras, pessoas simples, de vida simples, enfim, todo tipo de gente, inclusive pessoas de posse, evidentemente, né? Algumas eram bastante instruídas e abastadas, ricas, outras até princesas não conhecidas. Lembro-me de uma vez, uma jovem que havia me procurado para uma regressão. Ela dizia que queria ter uma experiência com a regressão. Eu sempre pergunto, né, se a pessoa tinha alguma questão também que ela gostaria de abordar, de ver, quem sabe tratar, né? Ela disse-me que tinha então um problema com relacionamento, intimidade com a pessoa com quem ela vivia, né? Ela não tinha o desejo de ser mãe e eu não sei se isso também atrapalhava o relacionamento. Ela não se achava merecedora da maternidade. Além disso, no seu relacionamento, como eu disse, ela tinha problema ali um pouco com essa questão da intimidade, não se sentia à vontade. Bem, a verdade é ela sentia que algo não estava bem. Mostrou até razoavelmente um pouco perturbada com isso, né? Ao regredi-la, eis que ela vai diretamente para uma vida, claro que a gente demora um tempo a descobrir o que está acontecendo, mas uma vida em que ela é uma mulher paupérrima numa vila ou pequena cidade, não era bem aceita pelas pessoas, ela era uma mulher jovem, mas muito suja, sem noção de higiene, de cuidados com o corpo, enfim. Vivia numa cabana que ficava afastada um pouco da cidade e vivia, na maior parte das vezes, de favores prestados a homens, especialmente com quem, apesar de não demonstrar muito envolvimento, ela mantinha relações com mais frequência. Não era capaz de gerar filhos, segundo ela, e em determinado momento da regressão, ela se assusta com o que ela vê. As expressões que ela demonstra na regressão, inclusive, denotam isso. Ela vê algo terrível. Ela se vê à espreita de um casal que se descuida do bebê e ela vai lá e rouba o bebê para si, ainda muito pequeno. Ela leva essa criança consigo, mas ela mora afastada, como eu disse, só que a falta de noções básicas de cuidados com criança, de higiene e tudo mais, a criança rapidamente vem a falecer, ela não tinha nem o que dar de comer, ela não sabia aleitar, a criança estava sendo ainda no período de aleitamento materno, enfim, acaba falecendo. E isso não ocorreu apenas uma vez. Veja o terror, né, em que ela se encontrou nessa regressão. Tomando para si crianças que não são delas, sequestrando essas crianças. Todos, porém, têm o mesmo fim, né? O seu desejo é ser mãe, né? Mas é misturado também com o desejo de ver outras mulheres privadas da maternidade, assim como ela também o é, né? Como ela própria destacou lá na regressão. Como vocês podem adivinhar, não é difícil, imagino, a regressão é bastante dolorosa e a jovem, né, que está ali sob os meus cuidados, mesmo depois de eu ter trabalhado a sua experiência lá na regressão, ter tido todos os cuidados, né,
ela mesmo assim desperta impressionada. Isso é comum acontecer. Terminada a sessão, ela já está recomposta, está tudo bem, já um pouco recomposta do impacto emocional sofrido. Eu explico a ela que é necessário ela continuar, passar por outras sessões, é necessário trabalhar aquilo, né? Abriu-se um canal de informação e ela vai começar a sentir aquilo, mesmo depois que sair aqui da consulta. Mas o fato é que ela não retorna. Algum tempo depois eu sei que ela muda bastante a vida, já não está mais com aquele companheiro e de certa forma bastante mudada, mas aparentemente ela melhorou, né? Ela parece que aparentemente pelo menos superou. Eu não posso dizer que o tratamento foi decisivo para isso, porque nem foi um tratamento, foi uma regressão, né? Apenas ela não retornou. Eu não sei se com a minha ajuda ou não, né? Mas muitos pacientes, muitas vezes, pessoas que nos procuram, elas precisam de um tempo, né, para compreender que o passado ele tende a se repetir no nascimento e na vida atual. Evidentemente que as pessoas têm escolha de sobreviver aos desafios, mesmo os mais duros e até os mais chocantes, né? Na vida, na verdade, a gente percebe que nós somos entregues a provas, expiações, cabendo a cada um a tomada de determinadas decisões que vão definir os rumos da vida. Claro que sofrer, passar por dificuldades, todo mundo vai. A questão é, se você acredita de que nós repetimos isso muitas vidas, é necessário mudar, tomar atitude, para que a gente não fique estagnado. Não que vai evitar que você passe pelas dificuldades, mas para você não ficar parado, né? Martirizar-se, sofrer, simplesmente vai fazer com que nós repitamos, que a gente repita, até que a gente mude a nossa visão de mundo, os nossos padrões mentais, a nossa conduta. Todo mundo sabe, as ações nascem primeiramente do desejo, da vontade, que se é cultivado e depois trabalhado, acaba se tornando uma ação. E somente a ação é que faz com que haja mudanças efetivamente. Tanto para melhor quanto para pior, né? O ciclo da vida na Terra, ele se repete a cada dia, a cada ano, mês, por milênios, não é? E a espiral evolutiva, ela requer determinação, coragem, enfrentamento, né? Para não se transformar num turbilhão estagnado que fica só na superfície. Aí as pessoas ficam reclamando sempre da vida, que está sempre do mesmo jeito, e acha que não merece aquilo. Não merece mesmo, mas a pessoa não faz nada para mudar. Assim na matéria como no campo espiritual é assim que acontece, né? A gente não pode se enganar. Nós já tivemos, já uma vez na vida, no passado, a nossa parcela de ignorância desse planeta. Talvez estejamos ainda aí. Talvez daí o porquê do ensinamento, né? A gente pode até apelar aqui para Jesus, né? Não julgueis para não ser desjulgados. Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Porque ele sabia que nós somos imperfeitos mesmos, né? Então é assim, pessoal, as regressões também, elas não apenas vão para regressões bonitas, não, muitas vezes vai para onde dói realmente a ferida, né? Vai para aquele momento e aí é uma oportunidade, né? Na vida, algumas etapas são dolorosas, outras nem tanto. Há momentos de refazimento e a gente vai crescendo, vai melhorando, evoluindo, né? A espiral evolutiva, como eu falei anteriormente aqui, de nosso, ela necessita do nosso empenho, né? Para que seja um movimento ascendente e não estagnado na superfície.
para mudar padrões mentais e proporcionar oportunidades novas e novos rumos para a nossa vida. Evidente, né, pessoal? Ninguém escapa às consequências das suas ações. Muita gente fala lei da ação e reação. Mas isso é uma coisa óbvia, faz parte do mundo agir e ter de acordo com as suas ações, ainda que a gente não enxergue isso, às vezes, num curto espaço de tempo, né? Então, é necessário a gente trabalhar a nós mesmos, enfrentar os problemas que se apresentam. A terapia de vidas passadas, nos auxilia em momentos muitas vezes difíceis, para entender a nós mesmos. É uma terapia bastante interessante. Bom, era o nosso recado aqui de hoje, duas histórias, né? Uma do livro da Edith Fiore, uma psicóloga pós-doutoranda, não, tinha pós-doutorado, né? Ela já é falecida também, pós-doutorado em psicologia e enveredou para a clínica através da terapia de vidas passadas. Escreveu um livro interessantíssimo, assim como muitos outros terapeutas escreveram. O nosso livro, As 8 Vidas de Ana Carolina, na verdade, não é sobre terapia, tá? É contando apenas as 8 sessões, como foram, e também os diálogos, as vidas que a Ana visitou. Tem lá a parte que a Ana escreve, é ela falando como foi passar por aquela regressão, né? E é isso. Eu fico por aqui, ó. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Lembra que amanhã tem live com o sorteio do livro. O assunto é interessante. Se você gosta desses assuntos, eu acho que vai dar margem aí a vocês fazerem perguntas, tá certo? A gente vai movimentar a nossa live também com as perguntas de vocês. Certo, então? É isso. Vocês estão percebendo aqui, a gente vai agora com bastante regularidade postar vídeos, nem que seja dia sim, dia não aqui, para vocês. Fiquem com a gente, estiver dirigindo, indo para o trabalho aí, coloca lá no Bluetooth, no rádio, se você tiver de manhã, dos seus afazeres aí, vai ouvindo a gente e a gente gosta de estar com vocês. Deixa um comentário aqui, abraço, até amanhã.